Fala galera, eu sou Gabriel Ribeiro aqui do canal do YouTube do Campo Neutro, lá da página do Instagram também. A segunda-feira chegou e com ela chegou o nosso vídeo falando sobre o que aconteceu de melhor no final de semana pelos principais campeonatos pelo mundo. A gente vai falar dos campeonatos europeus, vai falar do nosso campeonato brasileiro, falar sobre a polêmica envolvendo Benzema e Vinícius Júnior lá no Real Madrid que aconteceu nessa semana e vamos falar sobre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro que foram derrotados nesse final de semana. O Atlético Mineiro, o Internacional e o Flamengo perderam na rodada desse final de semana do Brasileirão e embolaram a briga pelo título do nosso Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês para que curtam, comentem e compartilhem bastante o nosso vídeo. Compartilha para que a nossa família possa crescer cada vez mais e para que a gente atinja cada vez mais pessoas para passar o nosso conteúdo sobre futebol aqui do Campo Neutro. Vamos para o que interessa, vamos falar de campeonato inglês que segue pegando fogo e teve mais uma rodada nesse final de semana. O Manchester United recebeu o Arsenal na sua casa em Old Trafford e foi derrotado. O Aubameyang marcou o gol da vitória do time de Londres e o Arsenal venceu o Manchester fora de casa. O Manchester que já acumula 3 derrotas nesse início de campeonato pelo campeonato inglês. O time já perdeu 3 vezes em casa, então tem que abrir o olho, tem que ficar esperto, porque o campeonato inglês, quanto mais você cochila, mais os seus adversários começam a abrir vantagem, e isso pode ser um ponto importante para a equipe de Solskjaer nessa temporada. O Manchester, inclusive, que já perdeu 2 dessas 3 partidas em casa para adversários diretos. Perdeu para o Tottenham de José Mourinho por 6-1 e agora perdeu para o Arsenal de Arteta por 1-0. Aubameyang marcou o gol e deu a vitória para o time de Londres. Grande vitória do Arsenal que vence um adversário direto na temporada e o Manchester começa a se preocupar com tantas derrotas em casa. Continuando no campeonato inglês, o Chelsea foi jogar fora de casa nessa rodada e venceu o Burnley por 3-0. Grande vitória do Chelsea, que marcou o primeiro gol de Ziyech, o marroquino, pelo Chelsea. Ele que já tinha marcado na Champions, mas foi o primeiro gol dele marcado no campeonato inglês. Grande vitória do Chelsea fora de casa, segue bem no campeonato com Frank Lampard no comando e a equipe vai subindo na tabela. Falando em tabela, o Liverpool assumiu a liderança nessa rodada. O time de Jürgen Klopp recebeu o West Ham em Anfield na sua casa e venceu por 2-1. Destaque para o Diogo Jota, português, vindo do Wolverhampton, que segue marcando vários gols desde que chegou na equipe do Liverpool. O português marcou mais uma vez, ajudou o Liverpool a vencer e o Liverpool se isola na liderança do campeonato inglês com 16 pontos, seguido do Leicester, que venceu o time de Marcelo Bielsa, o Leeds United, fora de casa nessa segunda-feira. Vitória por 4-1 do time de Jamie Vardy, centroavante inglês, que começa muito bem o campeonato, 7 jogos, 5 vitórias, 15 pontos no campeonato, 1 ponto a menos do que o líder Liverpool. O Tottenham de José Mourinho também venceu na rodada, venceu por 2-1 jogando em casa, recebeu o Brighton. O que marcou essa partida foi o primeiro gol do galês Gareth Bale na volta ao Tottenham. Ele que foi do Tottenham para o Real Madrid e voltou, agora retornou do Real Madrid para o Tottenham, marcou o seu primeiro gol na sua volta ao time de José Mourinho, tá bom? O outro time que venceu na rodada foi o Manchester City. O lado azul de Manchester está feliz, diferente do lado vermelho. O time de Pep Guardiola venceu o Sheffield United fora de casa por 1-0. Grande vitória, apesar do time vir no início de campeonato conturbado, vem tropeçando, empatando algumas partidas, vem perdendo algumas partidas também que o City não costuma perder, mas venceu na rodada por 1-0, placar magro, mas vitória importante. Então, dos Big Six, que são os 6 principais times do campeonato inglês, apenas o Manchester perdeu, porque teve o confronto direto com o Arsenal e acabou sendo derrotado dentro de casa. Vamos falar agora do campeonato italiano, onde a Inter de Milão empatou com o Parma em sua casa por 2-2. Resultado que acabou ficando bom para a equipe de Milão, que saiu perdendo por 2-0 dentro de casa e acabou conseguindo empatar nos minutos finais. 2 para a Inter, 2 para o Parma. Resultado não é bom, mas pelo contexto do jogo, acabou ficando no lucro para a equipe de Milão. Outra equipe de Milão é o Milan, que foi enfrentar o Udinese fora de casa e venceu por 2-1. Destaque para um golaço de Ibrahimovic com a meia bicicleta, ele que é uma figura irreverente na equipe do Milan. Então, grande vitória do Milan, que é líder do campeonato. Há muito tempo o Milan não começa um campeonato italiano tão bem, mas nesse campeonato começa bem, tem 16 pontos também, é líder do campeonato italiano, abre vantagem na liderança. É vitória importante fora de casa. Já a Juventus venceu o Spezia fora de casa por 4-1 também. Destaque para Cristiano Ronaldo, que voltou da Covid-19, voltou marcando 2 gols, um deles, um de cavadinha de pênalti, que não é costume do Cristiano Ronaldo fazer. Ele bate pênaltis muito bem, mas não costuma bater pênalti de cavadinha.
cobrança do português, voltou marcando 2 gols, importante para a Juventus o retorno dele, ele que vai estrear nesse meio de semana pela Champions, já que por conta do Covid perdeu seus 2 primeiros jogos da equipe da Juventus na temporada contra o Dinamo de Kiev e contra o Barcelona. Ele volta agora para a terceira rodada da Champions, importante reforço para a Juventus e já mostrou isso em campo, sendo que com 3 minutos em campo, ele que voltou do intervalo, ele ficou no banco no primeiro tempo, voltou e entrou no intervalo, com 3 minutos em campo já marcou um gol, um deles foi de cavadinha de pênalti, um golaço. Então, importante demais para a Juventus a volta do Cristiano Ronaldo. Lá na França, o Paris Saint-Germain enfim assumiu a liderança pela primeira vez no campeonato isolado. Ele que já estava na liderança na rodada passada, mas empatado com o Lille em número de pontos, com 18 pontos. O PSG foi enfrentar o Nantes fora de casa na rodada, venceu por 3-0 sem Neymar, que sofreu uma lesão no meio da semana no adutor da coxa pelo jogo da Champions League, vai ficar fora por 3 semanas, só volta após a data FIFA a reforçar o time francês, porém o PSG não precisou do brasileiro na rodada, venceu por 3-0, chegou aos 21 pontos e é líder isolado. Tudo isso porque o Lille, que recebeu o Lyon na sua casa, empatou em 1-1 e agora segue com 19 pontos na segunda colocação. Portanto, o Paris Saint-Germain é líder isolado no campeonato francês com 21 pontos pela primeira vez na temporada. Já na Espanha, o Real Madrid recebeu no Alfredo Di Stéfano, seu estádio, o Huesca pela rodada e venceu por 4-1. Destaque para o francês Karim Benzema, que marcou 2 gols e deu 1 assistência. Eden Hazard, o belga, voltou a marcar depois de 392 dias sem marcar pelo Real Madrid, voltou a jogar e voltou a marcar também como titular, entrou, marcou o primeiro gol e o Real Madrid venceu por 4-1 jogando em casa. Já o Barcelona foi enfrentar o Alavés fora de casa e empatou por 1-1. Após estar perdendo por 1-0 na falha do goleiro brasileiro Neto, o Barcelona empatou no segundo tempo e conseguiu voltar com um ponto para sua casa. O Barcelona não começa bem o campeonato, não começa bem a temporada, o Barcelona tem apenas 8 pontos no campeonato. Tem 2 jogos a menos, porque nas 2 primeiras rodadas não jogou lá no início do campeonato, porque tinha voltado da fase final da Champions League, que estava muito em cima uma temporada da outra por conta da pandemia. Mas o Barcelona, mesmo com 2 jogos a menos, não começa bem a temporada do Campeonato Espanhol. Na Champions tem 2 jogos, 2 vitórias, mas no Campeonato Espanhol não vai nada bem, 8 pontos, 6 jogos. Então, preocupante para o time de Ronald Koeman, que é o treinador holandês, é o treinador do Barcelona. Tá bom? Vamos falar agora do Campeonato Alemão. O Bayern de Munique foi enfrentar o Colônia fora de casa, venceu por 2-1, partida difícil para os bávaros. Gnabry e Miller marcaram para o time da Alemanha, para o time de Munique. O Bayern de Munique, venceu por 2-1, segue bem no campeonato, segue na liderança. E o Borussia Dortmund também foi jogar fora de casa, enfrentar o Arminia e venceu por 2-0. Lembrando que todas essas equipes principais dos campeonatos europeus estão jogando no final de semana, no sábado, porque dá um tempo maior para descanso para os jogos da Champions do meio de semana, que acontecem tanto na terça-feira quanto na quarta-feira. Então, esse foi o destaque dos principais campeonatos europeus no final de semana. Destaque dos campeonatos europeus ficou para Benzema, o atacante francês do Real Madrid, que marcou 2 vezes e deu uma assistência, ajudando o time madrilenho a vencer por 4-1, grande vitória do Real Madrid, que voltou a vencer após ser derrotado na rodada passada. Então, fica aí o nosso destaque do final de semana do Campeonato Europeu, que é o Karim Benzema, atacante francês. Muito congestionado o caminho, ele volta no Vasquez, levanta, bola para a área, dominou, Benzema! Gol! Benzema, que durante a semana protagonizou, na verdade, uma das principais polêmicas do futebol, junto com o brasileiro Vinícius Júnior. O Real Madrid foi na terça-feira enfrentar o Borussia Mönchengladbach lá na Alemanha pela Champions, e na volta do intervalo, quando os jogadores ficam ali no setor de vestiário, na descida do túnel para subir para o campo, o Benzema falando em francês com o Mendy, algo que seria para que o Mendy não procurasse o Vinícius Júnior no segundo tempo, algo que dizia que o Vinícius Júnior estava atrapalhando o Real Madrid naquela partida e que era para o brasileiro, para o lateral francês evitar procurar o brasileiro durante o jogo dentro do campo. Ambos não conversaram, não deram satisfação tanto em redes sociais quanto a público em entrevistas coletivas. O técnico Zidane, por sua vez, disse que já estava tudo bem, que isso era coisa de clube, que acontecia, e o Benzema também deu alguma notícia falando que antigamente não acontecia esse tipo de coisa porque tinham menos câmeras. Na verdade, o Zidane falou sobre o caso, falando que antigamente tinham menos câmeras e que isso não acontecia constantemente porque as câmeras não pegavam, mas que já acontecia, só que as câmeras não divulgavam.
por não ter tantas câmeras, antigamente não divulgavam. Porém, Benzema não se pronunciou, Vinícius não se pronunciou, somente o Zidane que deu essa declaração, dizendo que antigamente isso já acontecia, mas as câmeras não tinham tantas câmeras e não pegavam. Acabou que ficou por isso, o brasileiro entrou no segundo tempo na vitória do Real Madrid por 4-1 nesse final de semana pelo Campeonato Espanhol. No gol de Benzema, ele acabou abraçando o Benzema, bateram a mão, os dois bateu na mão do outro, então parece que tudo ficou calmo lá. Eu achei da parte do Benzema antiético fazer isso com o brasileiro. Ele poderia até chegar ao brasileiro e falar: você não tá bem, pode melhorar nisso, melhorar naquilo. Mas ele utilizou da sua língua que o brasileiro não entendia para falar com o seu companheiro de nação, companheiro de país que entenderia a sua língua. E isso tudo na frente do Vinícius Júnior. Então acabou pegando mal pro Benzema, mas parece que o Real Madrid já conseguiu contornar a situação. E parece que ficou tudo bem lá na Espanha entre Benzema e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior começou no banco, o Benzema começou de titular. Ele é o destaque do final de semana por conta dos gols e da assistência. Pela atitude, nota 0 para o Benzema, pela partida, nota 10. É o destaque dos campeonatos europeus no final de semana. Vamos falar de Brasileirão agora, onde os 3 primeiros colocados foram derrotados. O Internacional no sábado foi visitar o Corinthians na Neoquímica Arena e acabou sendo derrotado por 1-0. Destaque negativo para Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e destaque do Internacional na temporada, que acabou sendo expulso no final do jogo, onde deu um carrinho violento no venezuelano do Corinthians, o Otero, e acabou sendo expulso. Thiago Galhardo foi muito bem marcado, o Patrick e o Edenilson, que são os destaques do Internacional, que fazem o meio-campo jogar, também muito bem marcados. Grande partida defensiva do Corinthians, que aproveitou uma das suas chances criadas com o gol de Matheus Davó, assistência de Casares. O Corinthians vence o líder Internacional, que segue na liderança, porque o Flamengo no domingo recebeu o São Paulo no Maracanã e foi goleado por 4-1. O Flamengo tomou 4-1 no Maracanã do São Paulo, onde o São Paulo fez uma partida muito boa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Aproveitou as chances, o Brenner segue marcando todo o jogo, o São Paulo joga, o Brenner marca, então tem tudo funcionando, na verdade, no São Paulo, e funcionou na partida, o Brenner marcou. O destaque da partida para mim foi o Thiago Volpi, onde pegou 2 pênaltis, um do Bruno Henrique, um do Pedro. O Flamengo tentou, o Flamengo até criou bastante, mas não foi o suficiente para vencer o São Paulo. Todas as chances que o Flamengo criou, o Flamengo perdeu, não soube concluir a gol, não conseguiu marcar. O Pedro até abriu o placar no início da partida com uma grande jogada, ele levou, carregou a bola e bateu de esquerda no canto do Thiago Volpi, mas depois o São Paulo se impôs, jogou melhor, teve gol de Reinaldo de pênalti, teve gol de Brenner também. Então, o São Paulo jogou demais. O Tietê fez um golaço e o Dani Alves jogou demais também. Grande partida do Dani Alves, que vem sendo muito questionado por conta das suas partidas anteriores, mas ontem todo o time do São Paulo jogou bem. O Flamengo até tentou, até criou, mas foi superado por 4-1. Já hoje, jogando na Allianz Parque, na casa do Palmeiras, o Atlético Mineiro foi derrotado por 3-0. Foi um jogo aberto, o Atlético Mineiro buscou o gol, como sempre tem buscado nas suas partidas, mas por ir muito à frente, acabou dando espaço para o contra-ataque do Palmeiras, que com o Wesley e Rony nas suas pontas, tem se mostrado um time muito forte. O Palmeiras vence por 3-0, sob olhares do seu novo treinador, Abel Ferreira, o português que veio do PAOK da Grécia, assistiu das arquibancadas a vitória do Palmeiras, que foi comandado pelo treinador Andrei, o Cebola. Então o Palmeiras vence o Atlético Mineiro e os 3 primeiros colocados são derrotados na rodada. O Atlético Mineiro, que parou nos 32 pontos, não vence há 3 jogos. E quem chegou no Atlético Mineiro foi o Fluminense de Odair Hellmann, que venceu o Fortaleza no Castelão. O Fortaleza, que é uma equipe sempre muito difícil de ser vencida dentro do seu campo, dentro do Castelão. Vitória do Fluminense por 1-0, gol de Wellington Silva. O Fluminense chega a 32 pontos com essa vitória. O São Paulo, que venceu o Flamengo, chegou a 30. Porém, o primeiro turno terminou nesse final de semana, mas o São Paulo tem 3 jogos a menos ainda a cumprir desse primeiro turno. Caso o São Paulo vença 2 dessas partidas, nem precisa vencer as 3, caso vença 2, o São Paulo fecha o primeiro turno como líder do campeonato, ou seja, campeão do primeiro turno. Pode ser o São Paulo caso vença pelo menos 2 partidas das 3 que o São Paulo está devendo pagar no campeonato. O destaque desse final de semana fica para Thiago Volpi no Campeonato Brasileiro. O goleiro do São Paulo pegou 2 pênaltis, o São Paulo venceu o Flamengo por 4-1 e ele fica como destaque. O Santos também está na parte de cima da tabela, venceu o Bahia por 3-1 na Vila Belmiro, jogando ontem à noite, no domingo. O Santos venceu o Bahia por 3-1, tá certo? Então esse foi o nosso vídeo falando sobre o final de semana. Fica ligadinho que essa semana tem muita novidade no Campo Neutro. A gente recebe para a live dessa semana o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, que comandou o Bahia como presidente em 2015, 16 e 17. É o nosso convidado da semana. A gente vai falar muito sobre gestão, sobre como é
o trabalho de um presidente dentro do clube e vai falar também sobre como foi o trabalho dele no Bahia, o que é que ele destaca de positivo e negativo e o que ele faria de diferente se hoje voltasse à presidência do Bahia. Ele que é um presidente que a torcida do Bahia sempre tem pedido para retornar. Então a gente recebe o Marcelo Santana na quinta-feira às 20 horas lá na nossa página do Campo Neutro no Instagram, @camponeutro_. Fica ligado que vai ser uma live muito boa. Para você que gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta bastante e compartilha com seus amigos para que a gente atinja cada vez mais pessoas com o nosso vídeo do Campo Neutro, tá certo? Aquele abraço, até a próxima segunda-feira com o nosso vídeo diário sobre o final de semana dos principais campeonatos pelo mundo. Toda segunda-feira à noite a gente solta o nosso vídeo falando sobre o que aconteceu no final de semana pelos principais campeonatos do mundo. Então fica ligado na página do Campo Neutro durante essa semana que vem muita novidade. Assiste a nossa live, assiste o nosso vídeo de hoje e compartilha. Na próxima segunda-feira a gente retorna com tudo o que acontecer de melhor no próximo final de semana. Abraço, é o Campo Neutro ligado no mundo da bola pra mim e pra você, tá certo? Tchau, tchau, galera!